Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Jornalismo, Bandeirantes. A Major Arruda Leite informou há pouco que o Haddad ainda tem algumas conversas com o Lula, mas tudo indica a missão que lhe foi entregue é de concorrer ao governo do estado de São Paulo. É fato que a pesquisa Datafolha, que levou à conclusão de que o Haddad seria a melhor opção para concorrer em São Paulo, e em São Paulo como oposição, há uma outra pesquisa que mostra até o Alckmin com números melhores que os do Haddad, atrás do Tarcísio, pela pesquisa, perdendo no segundo turno, mas o Alckmin com números um pouco melhores. Só que o Alckmin já disse que não será candidato nem ao governo de São Paulo, nem ao Senado. Ele quer ser candidato a vice-presidente, ele quer permanecer onde está, no cargo em que está. Só se desincompatibiliza do ministério, mas permanece como vice-presidente e concorre na chapa. Essa é a ideia do Alckmin, embora o Lula não tenha confirmado quem será seu companheiro de chapa. O Haddad sempre deixou claro nos últimos meses que não quer ser candidato. O Haddad trabalhava com a ideia de deixar o ministério, sim, mas para dedicar-se exclusivamente à campanha do Lula. Então, o Haddad seria um dos principais coordenadores da campanha do Lula à reeleição. Essa era a ideia. Depois, claro, não concorrendo a nada, não teria cargo eletivo e poderia voltar ao Ministério da Fazenda se fosse convidado, caso o Lula ganhe a eleição. O Haddad pode ser convidado a voltar ao Ministério da Fazenda. Se ele quiser, obviamente. Mas a ideia dele era não concorrer nem a governador, nem a senador, nem a deputado, nem a coisa alguma. E o PT, inclusive pessoalmente a Gleisi Hoffmann, mas o PT na sua direção, com Edinho, etc., vinham tentando convencer o Haddad. E ele dizendo, não quero. Disseram, inclusive, é muito importante. Até que o Lula entrou em campo e passou a ter conversas frequentes com o Haddad a respeito do assunto. O Haddad até disse que ele tem muita dificuldade para dizer não quando recebe um pedido do Lula. Muita dificuldade, amigo do Lula, próximo ao Lula. E tem uma relação de fidelidade, como acontece, aliás, com os principais dirigentes do PT, os parlamentares do PT, enfim, a cúpula do partido. E hoje, na direção, está alguém absolutamente ligado ao Lula, que representou, inclusive, o campo do Lula dentro do PT na eleição, o Edinho, que foi eleito. Porque eles têm maioria no partido, apesar de muito descontentamento na base, com a política econômica e com a eleição do próprio Edinho. Porque eles queriam alguém com uma visão crítica em relação a algumas decisões na área econômica do governo Lula. Queriam ou o Rui Falcão ou algum outro candidato que, nas simplificações, né, naqueles esquemas de simplificação, estão mais à esquerda em relação ao Edinho. Bem mais à esquerda. O Rui Falcão era o que tinha mais chance de disputar para valer a presidência com o Edinho, mas o Edinho ganhou. Mas aí o Lula conversou muito com o Haddad e tudo indica conseguiu. Tudo indica convenceu o Haddad. Só que
independentemente do resultado da eleição em São Paulo, digamos que o Haddad seja candidato, independentemente de ele vencer ou perder, e se perder, se conseguirá pelo menos provocar um segundo turno, ficar ali pau a pau com o Tarcísio, independentemente do que acontecerá na eleição, o PT faz um debate interno, discreto esse debate. Até porque é uma questão muito sensível dentro do PT, que é o pós-Lula. Ora, o Lula quer disputar a eleição. Ele ainda não é candidato oficial, não chegou o tempo de homologação de candidaturas, mas a não ser que, de repente, ele comece a ter a percepção de que corre um alto risco de derrota e ele não irá querer, na sua última eleição, sofrer uma derrota, e se ele tiver essa percepção, ele pode até buscar um outro candidato à presidência. E, nesse caso, as coisas podem mudar e até o Haddad ser levado para essa missão, caso o Lula, como foi em 18, né? O Haddad foi colocado como vice do Lula, o Lula já sabia que o Tribunal Superior Eleitoral não iria aceitar seu pedido para ser candidato, não iria oficializar sua candidatura. Diria que ele não poderia concorrer porque estava na condição de ficha suja, com condenação em 2 instâncias. E aí, já estava claro que o Haddad seria o candidato. E ele conseguiu ir para o segundo turno e tal. Perdeu para o Bolsonaro. Então, se o Lula resolve não concorrer, há a possibilidade de o Haddad, então, ter uma mudança de rumo. Em vez de concorrer em São Paulo, pode se tornar o candidato do PT à presidência. Mas hoje a história não é essa, o papo não é esse, o papo é Lula candidato. E o Lula não enxergou qualquer motivo para mudar suas intenções. Ele continua trabalhando para ser reeleito. Só que o Lula, sendo candidato, ganhando ou perdendo, sendo reeleito para um segundo mandato consecutivo e, portanto, para um 4º mandato como presidente da República, podendo chegar a 16 anos como presidente do Brasil, só ficaria atrás de Getúlio Vargas, né? Que governou primeiro 15 anos, de 30 a 45, e depois mais 3 anos e meio ali, portanto 18 anos do Getúlio Vargas, né? Depois de 51 até sua morte em 54, 24 de agosto de 54. Só o Getúlio teria mais tempo na presidência da República do que o Lula. Já é assim, mas ele pode chegar a 16 anos. E aí, claro, será o último mandato do Lula, né? Não só porque ele não poderá concorrer a um terceiro, mas porque provavelmente ele não terá interesse em concorrer a qualquer outro cargo. E a idade? E se ele perde? Se ele perder a eleição, provavelmente o desfecho será apenas antecipado. Então, é muito grande a possibilidade de que, em outubro, Lula dispute a última eleição da sua vida. Não se pode dizer que é líquido e certo. Porque se ele perde, ele pode, de repente, não, eu quero encerrar minha carreira com uma vitória, pode... Ou, se for candidato e ganhar, pode, em 30, resolver disputar um Senado, coisa que o valha. Pode acontecer. Não há limite legal
para a idade máxima. Né? Não há uma idade máxima para concorrer, só há a idade mínima. No caso do Senado e presidente, 35 anos. Governador, 30 anos e tal. Agora, a possibilidade de que esta será a última eleição disputada por Lula, portanto, daqui a 7 meses, é muito grande. E o PT não discute isso publicamente, a não ser eventualmente o tema é tratado pelo Zé Dirceu, pelo próprio Edinho, pela Gleice, em alguma entrevista. Mas não é qualquer entrevista. Geralmente é aquela entrevista mais longa, principalmente de podcast e tal, e o assunto acaba sendo abordado, mas sempre com muitas restrições que o entrevistado se impõe na resposta sobre esse tema. O que será o pós-Lula para o PT? Esse é um assunto que discutiremos ainda em outras ocasiões. E como o Lula tornou-se eleitoralmente maior do que o PT, bem maior do que o PT, eleitoralmente, e como figura na história, maior do que o partido, mas isso não é novidade na política brasileira. O diferente é que isso ocorre também com um partido que é estruturado, tem mais de 40 anos de vida e que tem representação no país todo, tem uma história construída aí durante 40 anos, mas mesmo um partido assim, e que tem algumas bandeiras históricas, é visto por uma parte da sociedade, inclusive com muitos erros nessa avaliação. O PT, muita gente, às vezes por interesse, né? Mas trata o PT como um partido de esquerda. O PT é um partido que trava uma luta interna, porque alguns querem que ele pelo menos permaneça como social-democrata, no sentido da social-democracia europeia pós-Segunda Guerra. Mas há outros que se movimentam dentro do partido para que o PT se torne o que se chama de social-liberalismo, ou seja, uma política econômica que não é liberal clássica, mas neoliberal, mas com iniciativas sociais, programas sociais, etc. O que, convenhamos, é muito pouco para aquilo que se idealizava quando o partido apareceu. É quase o oposto do que se idealizava quando o partido aparece, com a esquerda católica, grupos trotskistas, outros que nem eram trotskistas, mas que vinham do movimento comunista, etc. Aquilo que se idealizava na gênese do partido, isso ainda existe em alguns grupos, mas sem nenhum poder dentro do partido. O embate hoje é entre uma corrente, embate entre os que têm voto internamente e que têm relevância pública, entre grupos que tentam, pelo menos, preservar uma ideia de reformismo social-democrata e outros que apostam no social-liberalismo, que basicamente é a definição mais próxima da política econômica de Haddad e Durigan que deve assumir o ministério. A política com forte teor e conteúdo e base conceitual neoliberal e, ao mesmo tempo, com a abertura para a necessidade de programas sociais, de amenizações dos impactos, principalmente na vida da população mais pobre, na vida dos desvalidos, na vida dos que nada têm. E isso, claro, é muito pouco. E, repito, é quase o oposto do que se idealizava no PT na sua gênese, quando havia grupos que pretendiam uma revolução e grupos reformistas, mas reformistas, né? Não tratando reforma como uma pintura na parede externa.
E então, no Brasil é comum as pessoas nos anos 30, 40, 50, até 54, eram getulistas ou antigetulistas. Não eram petebistas ou antipetebistas. O Jânio Quadros depois foi eleito pela UDN, ele era candidato da UDN, mas havia outros partidos apoiando o Jânio Quadros. Mas as pessoas não votaram nesses partidos, votaram no Jânio Quadros. O próprio Jango e o Brizola, João Goulart e o Brizola, que representavam a esquerda do trabalhismo, ambos pró-capitalismo, em nenhum momento levantaram bandeiras de revolução socialista, nada disso. Pró-capitalismo, mas representavam o reformismo de esquerda dentro do trabalhismo, que é um movimento que cresce exatamente na volta de Vargas ao poder eleito. Não no Vargas de 15 anos de ditadura, grande parte dela com características claramente fascistas. É uma ditadura fascista. O Vargas que volta eleito e toma posse em 51 é um Vargas muito mais ligado ao trabalhismo. E Brizola e Jango representavam mais à esquerda do trabalhismo. As pessoas se diziam brizolistas, janguistas, não petebistas. Paulo Maluf, muita gente votava no Maluf sem nem sequer saber qual era o partido em que ele estava. Essas pessoas se identificavam com uma ideia de malufismo, né? Elas eram malufistas. O Bolsonaro, ninguém vota no Bolsonaro, e agora no filho do Bolsonaro, ou votou no Jair Bolsonaro, no Eduardo, ou no Carlos, ou no Flávio, por causa do PL, ou antes daquele outro partido, PPS, como é que é o nome daquele partido? Que agora que desapareceu, virou parte do União Brasil, etc. Não, o que era lá que o Bolsonaro foi candidato em 18. E depois ficou um tempo, saiu do partido, quis fundar seu próprio partido, não conseguiu, e depois entrou para o PL, disputou a eleição em 22 pelo PL. As pessoas não votam por causa do partido, estão nem aí para o PL, para o Valdemar, elas votam no Bolsonaro. Se identificam e são identificadas como bolsonaristas. E no caso do Lula, eu conheço gente que não vota no PT para nenhum cargo, mas vota no Lula. Não vota no PT para deputado, para senador, para governador, nem para vereador, nem para prefeito, mas vota no Lula. Então, são lulistas. Isso é muito comum, essa personificação na política brasileira. Então, perder um sujeito que tornou-se, nesses 40 anos, maior do que o próprio partido e que tem uma representação histórica no imaginário nacional maior do que o próprio partido, para os apoiadores e para os opositores, as pessoas que se opõem mais ao Lula do que ao PT, embora se oponham ao PT, e as pessoas que apoiam mais o Lula do que o PT. Então, o fim da carreira eleitoral, não necessariamente da carreira política, mas da carreira eleitoral do Lula, é um divisor histórico para o PT. E, claro, o partido já discute. E aí, está chegando a hora. E todo mundo tem consciência, ninguém ali é criança, que você não fabrica uma história e não fabrica uma liderança assim. São necessários fatos históricos relevantes para que alguém seja reconhecido como uma liderança política, não é? E aí, um outro ponto importante
é quem poderá, inicialmente no campo eleitoral, representar o PT. Quem será seu candidato à presidência em 30? O candidato do PT em 30. Já teve gente que falou, pode ser o Boulos, que não é do PT, é do PSOL, mas ele é da ala do PSOL que adere incondicionalmente ao governo Lula. Há uma outra ala que não. Uma ala de gente importante, como Erundina, Melchiona, Glauber, Sâmia. Eles não concordam com esse alinhamento automático ao PT. Mas o Boulos nunca conseguiu, e muita gente imaginava que isso poderia acontecer, construir ali uma história que o firmasse como uma espécie de sucessor natural do Lula. Nunca. E dentro do próprio PT há muitas restrições ao Boulos. Chegaram a falar, isso é patético, né? No João Campos, o prefeito de Recife, que é do PSB, prefeito lá do Recife. Convenhamos, não tem a menor estatura política para isso. Inclusive com um governo muito questionável no Recife. Então, ao longo da história, que lideranças surgiram? Nenhuma que se firmasse como sucessor natural. Ou eram da geração do próprio Lula, um pouco mais novos, mas da geração de atuação política do próprio Lula, como Zé Dirceu, como Genuíno, mas que hoje, inclusive, embora sejam do PT, sejam ouvidos no PT, mas não estão naquele núcleo de decisão do PT. O próprio Zé Dirceu admite isso, o Genuíno também. E já também convivem com esse limite da idade, né? Não há uma carreira política a ser construída. Então, o Haddad é visto como a escolha natural. Foi o cara que o Lula chamou para ser vice em 18, já sabendo que ele, Haddad, seria o candidato à presidência. O Haddad, no Ministério da Fazenda, repito, ele tem sido a expressão dessa ideia de social-liberalismo. Que é uma péssima ideia. Porque, embora com atenção para programas sociais, assistenciais, etc., a política econômica, se não é genuinamente, radicalmente, firmemente até, mas ela roça no neoliberalismo. E isso cria, dentro do próprio PT, principalmente na base, algumas resistências. Mas as pessoas precisam entender que o Haddad nada faria sem o aval do Lula. A política econômica do Haddad não independe da vontade do Lula. Ela recebe a chancela do Lula, é claro. Senão, não existiria essa política econômica no governo Lula. Mas o Haddad não é o Lula. Não tem a capa de imunidade interna que o protege de críticas, de discussões mais ásperas a respeito de decisões tomadas. Ele não é. Ele não terá essa proteção desenvolvida durante 40 anos. Mas a discussão é essa. Independentemente de o Haddad disputar o governo de São Paulo, ou o Senado, ou até, de repente, o Lula entra o Haddad assume uma candidatura à presidência, independentemente dessas coisas. O mais provável é que seja candidato ao governo de São Paulo e o Lula busque a reeleição. Isso é o mais provável. Não há nenhum motivo hoje para que o Lula desista de tentar a reeleição. Ou não. Mas, mantida essa perspectiva, e o Haddad disputando o governo de São Paulo, independentemente do resultado. Ganhar, perder, se perder, perder por muito ou por pouco, ir para o segundo turno ou não ir. No segundo turno, se perder,
numa eleição pau a pau, voto a voto, independentemente dos números da eleição. No centro do partido, no núcleo do PT, muito discreto, até por consideração ao Lula, discreto, é o papel que Fernando Haddad terá no futuro do partido. E há um outro ponto. O Lula significa quase automaticamente a adesão de alguns outros partidos de esquerda, ou que se dizem de esquerda, ao governo do PT ou ao PT nas eleições. Não é a toda a esquerda, pelo contrário, tem o PCBR, que critica abertamente o governo Lula, o PSTU critica abertamente, sem ressalvas, o governo Lula, sua política econômica, o que o PT tem feito no poder. Então não é toda a chamada esquerda. O próprio PCO, que apoia a reeleição do Lula, mas terá candidato próprio em primeiro turno para fazer campanha, para apresentar suas ideias, que tem muitas reservas e críticas à política econômica do governo, à política internacional do governo, muitas críticas. Então não é todo mundo que adere automaticamente. Mas a adesão, ela é quase automática em alguns grupos políticos por causa do Lula. Sem o Lula, será preciso que o PT busque reconstruir ou, pelo menos, busque garantir a solidez desse bloco com o PCdoB, com parte do PSOL. E aí, claro, eventualmente, como agora, com o PSB, que tem um vice-presidente, etc. E é por isso que o partido discute, até porque não vê alternativas, né? Mas discute qual será o papel do Fernando Haddad quando Lula já não estiver nos páreos eleitorais.